Olá, bem-vindo a mais uma videoaula da capacitação na seção de desempenho térmico da NBR 15575, parte 1, 2021. Meu nome é Thiago e vou apresentar para você o conteúdo referente ao módulo 5, cargas internas. Então, pessoal, hoje o módulo 5 é sobre as cargas internas. É um módulo um pouco mais extenso e a gente vai aprender alguns conceitos novos. Hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre a modelagem de ocupação e cargas internas. A gente vai abordar os seguintes tópicos: padrões de ocupação dos ambientes, atividade metabólica, padrão de uso de iluminação e equipamentos, conceito de schedules e o exemplo de configuração das cargas internas de um dormitório. Bom, a gente vai falar de carga interna. E qual que é a importância dessa carga interna para a gente? Porque as cargas internas elas vão gerar a nossa carga térmica, né? Não somente elas, mas elas vão influenciar na nossa carga térmica. E a nossa carga térmica ela pode ser de refrigeração, que é a quantidade de calor que precisamos retirar dos ambientes para atingir uma determinada temperatura, ou de aquecimento, que é a quantidade de calor que a gente precisa adicionar no ambiente para atingir uma determinada temperatura. Aqui nas observações a gente tem umas faixas de temperatura que a NBR considera, né? Então, 23 graus para refrigeração e 21 graus para aquecimento. Então, o que são as nossas cargas internas? A gente vai ter a ocupação dos ambientes, o calor dissipado pelos ocupantes, o calor dissipado pelos equipamentos e o calor dissipado pela iluminação. Bom, para a gente falar um pouco sobre ocupação e esse calor dissipado pelos ocupantes, a gente precisa entender um pouco sobre a ocupação e padrões de uso. O padrão de ocupação ele vai ser o número de horas em que um determinado ambiente é ocupado. E ele vai considerar a dinâmica dos ambientes da edificação. Ou seja, um quarto ele não tem a mesma ocupação de uma sala. E a gente tem que entender o seguinte: a mesma ocupação vai ocorrer durante o ano todo, incluindo finais de semana e feriados. Então, o que eu disse ali na parte da dinâmica dos ambientes da edificação? A gente tem aqui um exemplo da ocupação do quarto, que ela vai ocorrer 100%, né, da meia-noite às 8 da manhã. E a gente tem uma ocupação da sala, que a dinâmica é um pouco diferente. Ela vai ter 50% da ocupação aqui no período da tarde e no período da noite vai para 100%. Depois ela zera, né? E começa a ocupação no quarto. E a gente tem um padrão de uso, que são números de hora em que um determinado equipamento é utilizado. Então, como exemplo de padrões de uso, a gente tem iluminação e equipamento. E observem que o padrão de uso também vai seguir uma dinâmica e geralmente ela está associada à ocupação. A gente tem aqui a iluminação ocorrendo nas duas últimas horas de ocupação do quarto e também nas duas primeiras horas aqui de ocupação do quarto no período noturno. Na sala, a gente tem a ocupação aqui começando à tarde, né? A iluminação começando às 4 da tarde indo até às 22 horas. E o equipamento durante o uso inteiro da sala. E como é que a gente encontra essa ocupação? O que define aquele gráfico ali? A gente tem a tabela na NBR, padrões de ocupação diário dos APPs, onde a gente vai ter a ocupação do dormitório, da sala e do uso misto. Esse uso misto talvez seja uma novidade, mas o que eles são? São os ambientes, ou UHs, com uso para sala e dormitório, como kitnets, estúdios ou lofts. A NBR diz o seguinte: nos APPs com uso misto, o padrão de ocupação corresponde à união, dentro do mesmo modelo de simulação, dos períodos ocupados em ambiente do tipo sala e do tipo dormitório. Então, realmente, ele é a união do dormitório e da sala se a gente olhar nessa tabela. O dormitório ele tem ocupação da meia-noite às 8 da manhã, depois das 10 até a meia-noite. A sala começa a ocupação às 2 da tarde, com 50%. Né? A partir das 18 horas, passa 100% até as 22. Se a gente olhar o uso misto, ele é a união desse intervalo com esse aqui, ou seja, 100% ocupado durante o período noturno e início da manhã, sem ocupação aqui no meio, iniciando a ocupação de 50% que seria da sala, né? E depois do 100% até o final. Bom, a gente tem ali a ocupação, mas só estar dentro do ambiente não vai dizer nada para a gente, ou melhor, para o programa de simulação que a gente está utilizando. A gente precisa considerar as taxas metabólicas. Para a NBR, a gente vai considerar algumas atividades que seriam dormindo ou descansando e sentado ou assistindo TV. Mas é importante entender que a taxa metabólica ela tem relação com a atividade que a gente está desenvolvendo. Então,
uma atividade física, o próprio dormir, estudar, atividades em escritório, cada uma vai ter uma taxa metabólica. Para NBR, a gente vai utilizar essas que são disponíveis na tabela taxa metabólica e fração radiante para os usuários, onde a gente vai ter uma atividade específica para o dormitório, que é dormindo ou descansando, que a gente pode considerar 2 unidades, ou em watt por metro quadrado, que seria 45, ou em watt, 81. A gente tem a sala, com sentado assistindo TV, 60 watts por metro quadrado, ou 108 watts. E o uso misto, que vai considerar atividades diferentes conforme o período de uso que a gente tem aqui. Bom, a iluminação, a gente já viu um pouco na primeira ilustração, ela vai seguir mais ou menos um pouco do padrão da ocupação também, porque a gente só considera iluminação quando o ambiente estiver ocupado. Portanto, vai ser o mesmo padrão de iluminação para todos os dias do ano, incluindo finais de semana. No dormitório, a gente tem uma ocupação aqui das 6 às 8 da manhã, por exemplo, no período que a pessoa está acordando, se arrumando, trocando de roupa. E a gente tem um período das 10 à meia-noite, que seria um período onde a pessoa está indo dormir e ainda estaria precisando de iluminação artificial. Na sala, a gente tem aqui das 16 até as 22, 100% da iluminação funcionando. E no uso misto, a união de novo entre o dormitório e a sala. Então, das 6 da manhã às 8, depois das 4 até a meia-noite. Assim como funciona para ocupação, não basta dizer os horários que a iluminação e os equipamentos vão funcionar. A gente precisa dizer também qual é a potência desses elementos. Então, para a iluminação, a gente tem a tabela densidade de potência instalada, DPI, a fração radiante e fração visível para o sistema de iluminação. A gente observa que tanto o dormitório quanto a sala e o uso misto, eles vão usar uma DPI de 5 watts por metro quadrado. Então, nos períodos que estiverem ocupados, ou melhor, nos períodos que a iluminação for utilizada, a gente vai ter uma DPI de 5 watts por metro quadrado. Já para os equipamentos, na tabela período de uso, densidade de cargas internas e fração radiante para equipamentos dos apps, a gente vai ter o uso de equipamentos somente na sala ou no uso misto, das 2 às 10, como se fosse uma televisão ligada, um computador ligado, com potência de 120 watts e fração radiante de 0,3. Bom, temos tudo isso, né? A gente tem as tabelas de ocupação, a gente tem as tabelas de potência, mas como é que a gente vai considerar a ocupação, atividades, equipamentos e iluminação na simulação? A gente vai usar um conceito de schedules. As schedules, elas são um objeto do Energy Plus, onde são definidas as escalas, os padrões adotados pelo programa em diversos objetos dentro do Energy Plus. Então, existem diferentes tipos de schedule: weekly, daily, annual, compact, tem também mensal, diversos tipos. E a gente vai adotar somente 2 padrões: o tipo Type Limits e o Compact. O Schedule Type Limits ele vai servir como uma base, porque é nela que a gente vai definir quais são os limites que serão adotados pela nossa Schedule Compact e a unidade, se vai ser watt, graus Celsius, percentual ou binário. Já a Schedule Compact, ela determina o padrão ou a escala na nossa ocupação, na nossa atividade, o uso de sistema de iluminação e ar-condicionado, entre outros padrões dentro do Energy Plus. Então vamos dar uma olhada na nossa Schedule Type Limits. O primeiro campo, o name, onde a gente vai colocar o nome escolhido para essa schedule. Nós podemos fornecer esse nome, mas é bom lembrar que a gente não pode ter nome repetido, a gente não pode ter C cedilha, til, acento grave, acento agudo, nenhum tipo de acentuação. Em seguida, a gente tem o lower e o upper limit. Vão ser os limites máximos e mínimos aceitos por essa schedule. Depois temos numeric type, que vai indicar se os valores são contínuos ou discretos. E por fim, a unidade, onde a gente vai ter temperature, que vai ser em graus Celsius, activity level em watt, percent, que é o percentual, e o control, que é ligado e desligado. Então aqui a gente tem exemplo de 3 schedule type limits que podem ser usadas na NBR, do tipo on-off, para questão de iluminação e equipamentos, por exemplo, que é do tipo ligado e desligado. Elas vão variar de 0 a 1. Discreto, então vai ser 0 e 1.
e vai ter um controle, a unidade de controle, ou seja, do tipo ligado e desligado. A gente tem a ocupação, que varia entre 0 e 1, só que é um percentual. A gente vai ter 0%, 100% e valores intermediários, como 50% na ocupação da sala. E já a atividade varia de 0 a 1000, do tipo contínuo, e activity level, ou seja, estamos falando em watts. Agora entrando na Schedule Compact. A mecânica do Energy Plus é muito parecida para os objetos, onde a gente vai ter o nosso nome da schedule, fornecido por nós mesmos. Mais uma vez, não utilizem acentuações. A gente vai ter o Schedule Type Limits Name, então aqui vai entrar nossa Schedule Type Limits que a gente usou, que vai informar para o programa que dos campos 1 ao 8, na verdade aqui a gente tem diversos campos, eu trouxe só até 1 ao 8, os valores adotados ali, eles vão seguir as unidades determinadas no Schedule Type Limits, inclusive os limites também. Então aqui dos campos de 1 ao 8 são definidos os períodos de funcionamento, os dias, os horários e os valores adotados por cada schedule. No exemplo de dormitório, que eu vou trazer mais no final da aula, a gente vai entrar no detalhe de cada campo desses e como é que se preenche. Mas já trazendo uns exemplos, a gente tem Schedule Compact de iluminação, que define o uso da iluminação, de atividade da sala e dos quartos, né? Então aqui os valores são referentes ao calor dissipado pelas atividades envolvidas em cada ambiente. A gente tem a schedule de ocupação das salas e quartos e os equipamentos na sala. E lembrando, os equipamentos eles são considerados somente nas salas ou no uso misto. Ok, a gente tem a schedule. Basta isso para o programa funcionar? Não. A gente precisa informar para o programa onde é que elas vão ser utilizadas. Mas onde que elas são utilizadas? Dentro de objetos chamados People, Lights, Other Equipment e outros ainda, né, que a gente vai ver em outros módulos, seria o ar-condicionado e o Airflow Network para a parte de ventilação natural. Aqui hoje a gente vai tratar desses que estão em destaque, que é o People, Lights e Other Equipment. O objeto People é onde a gente vai inserir todas as informações sobre ocupação. Então, número de ocupantes, horário que esses ocupantes vão estar dentro do quarto ou da sala, o que eles vão estar fazendo lá dentro, qual que é a atividade desenvolvida, então, dormindo, descansando ou assistindo TV. O objeto People, primeiro a gente vai botar o nome do objeto, que é definido pelo simulador. Em seguida, qual é o ambiente, então a zona, ou uma lista contendo todas as zonas de mesmo uso. Então a gente tem aqui que o Energy Plus ele permite a criação desse objeto chamado Zone List. Lá a gente pode agrupar todas as zonas semelhantes em um único objeto. Então se eu tenho 3 dormitórios, eu posso ter uma zona list, um Zone List chamado dormitórios, onde eu vou ter meu dormitório 1, 2 e 3. Depois eu preciso ter somente um objeto People com essa zona dormitórios ali dentro. Lembrando, a gente não pode colocar ambientes de usos diferentes dentro dessa mesma zona e ter um objeto só de People aqui. As salas não podem estar na mesma zona dos dormitórios. Por quê? Ocupações diferentes, atividades diferentes e quantidade de pessoas também diferentes dentro de cada ambiente. Bom, depois de informar qual que é o ambiente que tem a nossa ocupação, a gente vai colocar qual que é a ocupação desse ambiente. Então, de que horas até que horas ele está ocupado? E quanto dessa ocupação está sendo considerada? Então, a gente entra com o Number of People Schedule Name, que seria a nossa schedule de ocupação. Em seguida, a gente vai informar para o programa como é que ele vai considerar as pessoas ali dentro. A gente tem 3 opções. Number of People, que é o People aparecendo aqui na imagem, né? People per Zone Floor Area, ou seja, pessoa por metro quadrado, e depois metro quadrado por pessoa. Pela NBR, a gente vai considerar People, que é o número de pessoas, os dormitórios a gente vai colocar 2 e para a sala 4. Esses valores de People aqui, eles são os ocupantes máximos para cada ambiente. O que vai dizer se vai ter 0, 2, né, para a sala ou 4, vai ser a nossa schedule de ocupação. Por último, a gente entra aqui com a atividade desenvolvida no ambiente,
a nossa schedule de atividade. Todos os outros objetos que estão em branco aqui podem manter em branco no Unity Plus também. Seguindo, a gente tem o objeto Lights, onde vão ser determinadas as características da iluminação artificial. Ele funciona de forma bem parecida com o objeto People, onde a gente vai botar o nome do objeto, por exemplo, Light Sala para sala, pode ser iluminação também, né? Iluminação dormitórios. Depois, os ambientes onde serão aplicados o sistema de iluminação. De novo, a gente pode criar um objeto por cada ambiente. Então, num exemplo de uma casa com 3 dormitórios, a gente teria o objeto 1 de sala, o objeto 2, dormitório, 3 também o dormitório mais 1, e o objeto 4, um outro dormitório. Ou podemos ter as zonas que vão agrupar os ambientes de mesmo uso. Seguindo, a gente tem como é calculada a iluminação. No caso da NBR é watts por área. Em seguida, o valor dessa iluminação, a gente usa aqui o valor de 5, conforme a tabela de DPI da NBR. E a fração radiante, fração visível de 0,32, 0,23. Assim como no objeto People, os demais valores que vêm default e as linhas em branco a gente pode deixar conforme está na imagem aqui. Por fim, a gente tem o objeto Electrical Equipment. Ele é um pouco mais simples do que o de iluminação e de ocupação, mas o funcionamento dele é o mesmo, a lógica é a mesma. A gente entra com o nome dele, os ambientes que vão possuir os equipamentos, e aqui a gente tem só salas. Inclusive, esse exemplo aqui está trazendo salas, porque é justamente uma lista de zona contendo todas as salas de uma edificação multifamiliar. Depois a gente entra com o Schedule Name, que é o schedule do uso dos equipamentos. A gente vai dizer para ele o Design Level Calculation Method, ou seja, como é que a gente vai considerar, é em watt, watt por metro quadrado ou watt por pessoa. Pela NBR a gente considera Equipment Level, que é em watt. A fração radiante também que vem da tabela da NBR, e os demais valores a gente deixa como está aqui na imagem. Em branco, o watt por metro quadrado e o watt por pessoa, e os defaults gerados pelo Unity Plus. Bom, agora vamos se aprofundar um pouco mais e fazer um exemplo de cargas térmicas de dormitório. O primeiro passo seria o quê? Criar a Schedule Type Limits, onde a gente já tem um exemplo lá dos slides iniciais. A Schedule Type Limits de ocupação variando de 0 a 1, contínuo com a unidade de percentual. Depois a gente vai criar nosso Schedule Compact, ocupação dormitório. A gente observa que a Type Limit entra aqui, no campo destinado a Schedule Type Limits, e ela vai dizer que a nossa ocupação funciona de 0%, ou seja, 100 pessoas na sala, até 100% ocupado. Bom, depois a gente tem a linha onde vai definir o período no qual é válida a schedule. O Unity Plus permite que a gente crie schedules válidas por 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas é importante que a gente ocupe os 12 meses, fale para o programa os 12 meses que a gente está considerando a ocupação. Na NBR, a gente considera a mesma ocupação durante todos os dias e todos os meses. Então, basta informar que até o dia 31 de dezembro, então 12 do 31, lembrando que aqui a gente entra com o sistema norte-americano de datas, essa schedule vai funcionar. Em seguida, a gente vai definir os dias da semana que a schedule é válida, então a gente vai colocar para todos os dias. E agora, a gente entra naqueles campos, nos fields de 1 a 8, onde a gente vai falar a cada alteração de horário, a gente vai dizer está ocupado ou não está ocupado. Então, cada vez que a gente tiver uma alteração na ocupação, a gente precisa informar para o programa. Então, vamos lá. A gente teria aqui até as 8 da manhã 100% de ocupação, até as 22, 0, e até as 24, 100% de ocupação de novo. Então, os valores aqui a gente está entrando com 1, 0 e 1, né? Que seriam 0% e 100%. Se a gente estivesse falando da sala, a gente teria um período com ocupação de 0,5, indicando que o ambiente está 50% ocupado, ou 50% da ocupação máxima. Depois a gente vai criar nosso schedule de atividade, onde a gente entra com a Schedule Type Limits de atividade aqui.
E vejam como ela é um pouco mais simples, né? A gente vai ter o nosso período funcionando o ano inteiro, para todos os dias. Aqui, como não há variação para a schedule do dormitório, durante todo o período vai ser 81, a gente coloca until 24 horas, 81. Agora, se a gente estivesse falando do uso misto aqui, a gente precisaria ter mais linhas nessa schedule. Por quê? Da meia-noite até as 8 da manhã, seria 81. Depois, das 14 até as 22, seria 108. E das 22 até meia-noite, a gente voltaria com o valor de 81 aqui, tá? Então, agora, feita a schedule de ocupação e feita a schedule de atividade, a gente preenche o objeto people. Então, a gente vai preencher aqui o objeto people com o nosso nome do objeto, as zonas que estão sendo consideradas, então, todos os dormitórios, a schedule de ocupação, aqui, people e number of people, a gente coloca os valores da norma. Então, cada dormitório pode ter até 2 pessoas ocupadas, né? Depois, fração radiante 0.3 e Activity Level Schedule Name, entrando com a nossa schedule de atividade. Seguindo o nosso exemplo aqui, a gente precisa agora fornecer para o programa as informações de iluminação. A gente já fez de ocupação, agora iluminação. Funciona da mesma forma. A gente vai criar uma Schedule Type Limits do tipo On-Off, porque a simulação vai entender que vai ser do tipo ligado e desligado para iluminação. A gente vai colocar o período da iluminação funcionando durante o ano inteiro, durante todos os dias. Olhando aqui para a tabela de dormitórios, né? Até às 6 da manhã é 0. Então, até às 6 a gente considera 0. Bom, das 7 da manhã já, né? Então 6h59, das 6 até às 7h59, 8 da manhã, é 100%. Então, até às 8, 1. Depois ele vira 0 e vai ficando 0 até às 10 da noite. Então, até às 10, 0. E depois ele volta aqui para completar as 24 horas. O que o programa vai fazer? Ele lê isso aqui, chegou nas 24 horas, ele volta para ler isso aqui. Então, se até as 24 horas é 1, ele já entende que até as 6 aqui é 0, porque a gente já está informando para o programa que até as 6 da manhã é 0. Depois a gente vai preencher o objeto Lights, inserindo os ambientes que vão receber essa iluminação, qual que é a schedule e o valor de watt por área, fração radiante e fração visível fornecidas pela NBR. Lembrando que aqui a gente está falando dando um exemplo, né, das cargas térmicas do dormitório. Para o dormitório, estaríamos prontos já para simular esses dormitórios, ou esse dormitório, porque a gente já entrou com os objetos de ocupação, né, atividade e iluminação, que é um checklist final aqui. Foram feitas o quê? As schedules de ocupação, as schedules de atividade, schedule de iluminação, o objeto people e o objeto lights. Se a gente estivesse falando de sala, né, de uma sala, o que a gente precisaria fazer a mais? A gente precisaria fazer a schedule de equipamentos e o objeto other equipment. Igual se a gente estivesse falando de um ambiente de uso misto. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Coloquem as dúvidas ou enviem uma mensagem na plataforma do curso, que estaremos lá para tirar as dúvidas. Até mais.